Que é, família? Daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias, mano. Primeira coisa, se inscrevam no canal, família. Ativa as notificações, compartilha esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, Facebook e qualquer rede social, ok? E você também, internauta, passa a deixar seus comentários, tá a ver? Ou deixa like também para nós vermos se o conteúdo que nós estamos levando para vocês é de melhor qualidade, ok? Eu quero sugerir também uma cena para vocês, uma coisa simples, uma coisa top, uma coisa top. Ora, vai na descrição do vídeo, tem lá o link do Instagram do Predador de Notícia, o link do Twitter do Predador de Notícia e o link do Instagram do canal MSTV, a TV, que vocês sabem, chega até você e que não vos bajula, ok, família? Então, sem mais delonga, sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa. Bispo Dom Belmiro detona governo de João Lourenço. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, manega. E a família, como eu disse no início do vídeo, vocês devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo. É isto mesmo. Bispo Dom Belmiro, o bispo de Cabinda, detona, manda recado ao governo de João Lourenço. O papoite está preocupado, não brinques. Faz tempo que esperávamos de uma igreja católica mais contundente. Bem-haja, Dom Belmiro, o bispo de Cabinda. Vamos dar-lhe ouvir, ok, família? E você, internauta, deixe sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Desde 1975, já lá vão perto de 45 anos, a mandar bolseiros para o estrangeiro. Qual é o agregado científico que tantos bolseiros gastaram dinheiro do Estado? Dizia, qual é o agregado científico que eles trazem para a nossa terra? O que é que este investimento já produziu de cientistas para a nossa terra? Onde estão os cientistas que devem ajudar a descobrir a riqueza deste povo e a saberem transformá-la para o benefício deste mesmo povo? Hoje estamos todos envergonhados, porque em função da pandemia que se vive, ninguém mais quer comprar petróleo a preço alto. E nós que passamos 45 anos só a vender petróleo bruto e não nos preparamos para vendermos gasóleo, óleo, gasolina para outros povos. Vamos culpar a Deus pela nossa pouca sorte? Ou vamos culpar as nossas péssimas opções, que olharam sempre para ambições desmedidas de dar para fora aquilo que poderia gerar o melhor para todos nós? Onde estão os nossos cientistas? O que é que eles aprenderam? Aprenderam só para si? Ou aprenderam a hipnotizar as nossas consciências, a nos aterem em promessas nunca realizadas? Quando o tempo vai passando, a idade vai aumentando e nada se vê de tantas promessas. Onde estão os nossos cientistas? O grande mal do homem africano é que quando ele está formado, em vez de facilitar formando os outros seus irmãos, dificulta-o ainda mais, a ponto de muitos saírem traumatizados das universidades por encontrarem professores revoltados, não sei com quem e com quem, que pouco ou nada fazem para transmitirem conhecimentos. Noutros países, noutras latitudes, o professor é o amigo do aluno, tem contato com ele. A honra do professor é fazer com que o aluno aprenda bem. É assim que se passam os conhecimentos de geração em geração. Mas aqui, para nós em África, o professor sente-se honrado quando tem um aluno que pode repetir a sua cadeira, dada mal por ele, durante 2, 3, 4, 5 anos. Considera-se como o herói do sacrifício e do trauma de um ou de vários estudantes, quando a culpa é sua, porque de facto
quem aprendeu mal não pode ensinar bem. Mas também quem aprendeu bem, se não tem amor, transmitirá mal. Então, queridos cientistas angolanos, queridos cientistas que vivem aqui na nossa terra de Cabinda, ajudemos a olhar a ressurreição de Cristo para tirarmos dela a força e a coragem de podermos desenvolver a nossa terra. Dimensão religiosa da ressurreição de Cristo. Jesus foi suficientemente claro: esse povo honra-me com a boca, mas o seu coração está longe de mim. E diz também no outro passo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, alcançará o reino dos céus. E diz também: felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Irmãos e irmãs, todos nós que abraçamos a fé cristã, ninguém pode transmitir outro evangelho senão o evangelho do amor. O cristianismo é a religião da caridade, da prática constante do amor ao próximo, a religião da harmonia, a religião da paz. Quem não atingiu a velocidade do amor e do perdão é um simples catecúmeno mental permanente, é um raquítico na fé. Ninguém faça dos nossos templos um lugar de exploração dos mais fracos, como daqueles que vêm com soluções para todos os problemas do povo, para todos os problemas do mundo, prometendo falsamente às pessoas, obrigando-as a pagar como se Deus precisasse de dinheiro. A religião não pode ser uma espécie de empresa lucrativa. Quando na igreja se pede algum sacrifício, um esforço ou alguma contribuição, é para se fazer melhor o serviço do templo e não para encher os bolsos dos líderes religiosos. Por isso, irmãos, Cristo vem ao nosso encontro e diz-nos a nós que temos a obrigação de liderar a igreja para que transmitamos o Evangelho de Cristo. Não como secretários do Espírito Santo e dominadores da sua agenda, oferecendo milagres irrealizáveis que levam depois as pessoas à frustração, mas oferecendo este Cristo morto e ressuscitado e fazendo compreender às pessoas que é preciso lutar e trabalhar com as próprias mãos para que haja desenvolvimento. Infelizmente, em África temos mais igrejas, mais denominações cristãs do que universidades. Acho que devia ser o contrário. Quando atiramos tudo para Deus e nós não fazemos nada, continuaremos mendigos pelos tempos afora. É preciso que o cristão compreenda que é preciso trabalhar. Na carta aos Tessalonicenses, a mais antiga do Novo Testamento, Paulo diz: quem não trabalha, também não coma. Ouvimos dizer, diz Paulo, que alguns de vós andam na ociosidade sem fazer trabalho algum. A estes exortamos: quem não trabalha, também não coma. Por isso, cada religioso, cada religiosa, cada cristão tem que ser um homem de trabalho, instrumento de transformação, para que Deus possa estar presente na sua vida e Ele possa também beneficiar dos bens da terra. Não podemos ser simples assistentes do processo histórico. E quando nos ajoelhamos ou nos inclinamos para pedir ao Senhor, é para que Ele transforme as nossas mentes e nossos corações e nos torne capazes de sermos colaboradores da sua graça. Enfim, a dimensão profissional da ressurreição de Cristo. Irmãos, o Cristo ressuscitado também nos pede que transformemos os nossos locais de trabalho em igrejas onde se vive a alegria de Cristo ressuscitado. Não poucas vezes, entre colegas de trabalho, as pessoas tratam-se mal, olham-se mal, odeiam-se, criam-se ciladas, metem venenos nos corpos para que os outros morram, vivem da fofoca e do mal. Aqueles que produzem mais são desvalorizados. Parece que o mundo profissional virou uma espécie de
antro onde gravitam seus amigos e familiares, e muitos jovens e também adultos com capacidade de fazerem muito e melhor são colocados de lado. A inveja laboral tornou-se o apanágio de muitos lugares. Resultado, a improdutividade. É verdade que quando você emprega os seus familiares, os seus amigos, os seus compadres, as suas comadres, você perde a autoridade para poder exercer o poder disciplinar. A todos aqueles que têm a responsabilidade de buscar na sociedade competências para fazerem um bom trabalho, não desanimem. E neste aspecto particular, nem sempre o membro do meu partido é o melhor para determinada função. Precisamos de pensar o país para além dos partidos. Precisamos de pensar a nação para além dos partidos. Precisamos de valorizar cada homem, pois a sociedade civil está cheia de pessoas com capacidades para poderem fazer bem ao seu país, só que vão passar pela história sem terem a oportunidade de fazê-lo. E muitas vezes aqueles que o querem fazer são conotados com A ou com B, dificultando ainda mais a sua ação ou até não se lhe dando possibilidades de realizarem bem o seu trabalho. Precisamos nós também de libertar a nossa mente com a força da ressurreição de Cristo para nos vermos todos como irmãos e não abrindo brechas de inimigos ou de lutas de uns contra os outros. Vejo-vos cansados, mas eu não posso terminar sem abordar a dimensão cultural da ressurreição de Cristo. A ressurreição é o critério valorativo de qualquer cultura. Fazer isto em memória de mim. Um bom cristão não deve envenenar nem tomar banhos tradicionais para manter o emprego. Os nossos óbitos devem ser lugares de esperança que nasce da fé e não da humilhação das viúvas e dos órfãos, nem do roubo dos seus bens, a pretexto de uma tradição contrária ao Evangelho de Jesus. Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos, superando o tribalismo doentio presente em muitas mentes da nossa terra. Meus irmãos e minhas irmãs, as nossas culturas devem ser banhadas pela força da ressurreição. E isto deve obrigar os pais das noivas a verificarem bem as suas listas de pedidos de casamento. Ladrões são aqueles que aproveitam-se de uma circunstância que seria de alegria e de unidade familiar para poderem ter bens e satisfazerem os seus gostos de bebida. Ladrões são os tios, os avós, os irmãos daquele marido que morreu e deixou filhos e filhas, e eles vão lá buscar os bens que deveriam ser para os órfãos e para a viúva. Ladrões, e continuam ladrões todos os que vivem nessas casas. Por isso mesmo, hoje, nesta noite da Vigília Pascal, escrevam na porta dessas casas onde vocês vivem, casas que receberam dos órfãos: nós somos ladrões. Ladrões, os que receberam os carros das viúvas e dos órfãos. Escrevam na porta dos vossos carros: somos ladrões. Ladrões, os que anularam o futuro em nome da cultura. Somos ladrões. Estão a compreender? Ladrões. Precisamos também de superar muitos males. A dimensão cultural deve também levar-nos a não perdermos muito tempo nos óbitos. É isso que tem feito com que os empregadores se cansem facilmente de nós. Agora estamos a ver nestes dias de pandemia do coronavírus. Morreu hoje, dia seguinte está enterrado. Morto não se come. Não é para conservar durante uma semana inteira, juntando pessoas, multiplicando doenças, fazendo com que as pessoas não trabalhem. Nós devemos honrar os nossos mortos e não fazer deles uma espécie de cenário de preguiça que muitas vezes se assiste aqui na nossa terra e em outras partes, sobretudo de África, onde a preguiça parece ser a mais querida, e sabendo nós que com ela nunca iremos a lado nenhum. Deus, na sua bondade, abençoe todas as famílias, abençoe todos aqueles que nos acompanham, abençoe todos aqueles que sofrem nas camas dos hospitais. Todos sintam e todos sintamos a alegria de Cristo ressuscitado. Aleluia a todos e não só para alguns. Quando não se vivem as consequências morais da ressurreição de Cristo, então
Os cristãos matam outros cristãos ou submetem-nos como cobaias para testes perigosos ou até disseminam doenças por meio de vacinas perniciosas que têm feito mal a muitos povos e a muitas nações. Precisamos, pois, todos nós, de recuperar e assumir a dimensão moral da ressurreição de Cristo, dimensão espiritual da ressurreição de Cristo. A parábola do fariseu e do publicano ajuda-nos a compreender que diante de Deus, quando rezamos, não precisamos de fazer o relatório balofo das nossas boas ações, dízimo, boas ofertas, oração diária, ajuda aos pobres, etc. Mas devemos apresentar-nos prontos a buscarmos a sua vontade, quer na alegria ou na tristeza, quer na saúde ou na doença. Devemos passar da confiança nas próprias forças para a força que vem do Senhor. Nos nossos dias, não são poucos aqueles que, aproveitando-se da situação de pobreza que poderia ser evitada se tivéssemos tido melhor lucidez, nada mais fazem do que chamar a televisão para que esta apresente as obras que realizam a favor dos pobres, fazendo de uma situação de sofrimento uma oportunidade de promoção política, de promoção da própria figura. Este caminho de estupidificação da mente parece assumir na nossa terra contornos alarmantes, quando na verdade se devolve aquilo que pertence aos pobres, chamando a televisão para os humilhar ainda mais, fazendo-os de tal maneira rasteiros, obrigando-os a agradecer quando recebem aquilo que já lhes pertence. Há aqui, portanto, um pecado duplo ou triplo. Primeiro, retira o que lhe pertence e depois devolve-o de maneira humilhante, para que ele se arraste atrás de nós, julgando-nos nós os salvadores da pátria. Tenho nojo desse espetáculo feito com os pobres. Tenho nojo de todos aqueles que fazem disto o seu dia a dia. A dimensão espiritual da fé, a dimensão espiritual da Páscoa do Senhor, pede-nos: não saiba a tua direita o que faz a tua esquerda. Então seja generoso, ofereça, ajude, sem necessidade de exibir. Mas também melhora a qualidade da tua oração, que não deve resumir-se numa busca permanente de bens materiais, mas deve ser na busca daqueles bens espirituais que Deus gratuitamente oferece a todos e todas: o amor, a bondade, a amizade, a boa relação com os outros, a proximidade com os pobres. Esses bens espirituais que podemos desfrutar em todas as circunstâncias, quando estamos felizes porque Deus completa a nossa alegria, mas também como quando estamos tristes e doentes, no leito do sofrimento e da dor. Ali, a dimensão espiritual da fé nos pede para que completemos no nosso corpo o que falta à paixão de Cristo, ou melhor dito, a nossa dor seja também então esta participação na paixão de Cristo, a fim de que, sofrendo com Ele, possamos também viver com Ele para sempre. Outra dimensão da ressurreição de Cristo, uma outra consequência, é na dimensão econômica. Não é da vontade de Deus que se peça esmola. Os bens que o mundo tem, bem partilhados, dariam vida digna para todos. Entretanto, não devemos pensar num mundo fácil, sem trabalho e sem empenho. A força da Páscoa deve fazer-nos ouvir melhor este dito: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra, trabalhando para o nosso sustento, mas evitando acumular muitos bens para simples exibição, empilhar dinheiros em bancos, deixando-os indefesos a gemer de desnutrição. Diz Paulo: trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém e vos dar o exemplo. Passemos então da preguiça ao trabalho para o nosso sustento e para acudirmos os mais fracos. Entretanto, o trabalho não deve consumir todo o nosso tempo.
É preciso encontrar também tempo para o descanso, tempo para o lazer, tempo para a família, tempo para os filhos, e não fazer da nossa vida uma busca ilimitada de dinheiro que arruína a saúde e destrói a família. A dimensão econômica da ressurreição de Cristo deve levar-nos, afinal, a que todos sejamos beneficiários dos bens da terra e não apenas alguns. Assim sendo, quando temos possibilidades, ajudemos a levantar os outros. Deixemos de comprar os problemas de outras nações sem que antes resolvamos os nossos. Deixemos de deixar os nossos irmãos no desemprego, na luta, dando emprego até de igual dimensão para outros. Nós temos que priorizar os nossos concidadãos para que os bens da terra sejam em primeiríssimo lugar para eles. A dimensão econômica da ressurreição de Cristo deve levar-nos também a sabermos multiplicar e a diversificar aquilo que está ao nosso alcance, para que saiamos desta roda de pobreza que, no fundo, parece ser voluntária, na medida em que os bens estão disponíveis, mas poderiam ser para todos, mas só aumentam os cofres de alguns, enquanto os outros permanecem mendigos. Por isso, vai este apelo àqueles que têm o poder de decisão: enchei e dominai a terra, não sozinhos, mas com os outros. A presente situação de doença que vivemos deve obrigar-nos a uma grande reflexão, de sabermos que no momento da dificuldade, cada um fecha as suas fronteiras para se proteger e cada um deve lutar com os meios que estão à sua disposição. É nesta hora que certamente aqueles que levaram tanto dinheiro do país devem começar a bater no peito e dizer: quanto mal fizemos ao nosso povo, quanto mal fizemos aos nossos irmãos, quanto mal fizemos à nossa terra, quanto mal fizemos ao adiarmos decisões urgentes que hoje nos fazem falta, chamando empresas de qualidade duvidosa que fizeram aqui coisas descartáveis e dividiram com aqueles que tinham o poder, o pouco dinheiro ou até o muito disponível, enriqueceram as suas nações e empobreceram as nossas. A dimensão econômica da ressurreição de Cristo deve também obrigar-nos a buscarmos parcerias saudáveis, aquelas que nos ajudem a desenvolvermos melhor a nossa terra e não nos limitarmos a parcerias medíocres que permanecem tão arrastadas como nós, não nos darão nada. Precisamos de uma cooperação saudável, porque ninguém se pode desenvolver sozinho. Mas metamos bem na nossa cabeça: ninguém fará melhor o nosso país do que o dele. A dimensão política da ressurreição de Cristo. Fazer isto em memória de mim, fazer isto em memória de mim, responsabiliza os detentores do poder político a não se limitarem nem obstruírem o curso normal da fé nascida da ressurreição de Cristo. Neste sentido, longe de se opor à fé, a política deve dar primazia à caridade, procurando olhar com cuidado para os mais fracos, ampará-los nas suas dificuldades, protegendo as suas vidas e as suas propriedades. Isto passa por uma elevação contínua da consciência ético-moral que deve motivar os governantes a serem gestores e não proprietários dos bens que a todos pertencem, a serem transparentes e isentos e não eivados de tribalismos ou partidarismos doentios. Os cidadãos são responsabilizados a colaborar com as autoridades naquilo que é positivo, pagando a luz, a água, cuidando do lixo, conservando os lugares comuns, respeitando-se uns aos outros, mas também criticando os erros de quem quer que seja para a salvaguarda do bem comum. Os que dirigem não são donos, são
apenas gestores. E quando estiverem cansados, podem dar lugar para outros que possam fazer melhor. Não passemos a noite nos cargos e nas responsabilidades, fatigados como se fôssemos os únicos com possibilidade ou com qualidade para podermos dar direção à nossa terra e às nossas terras. Os cemitérios de Angola e do mundo estão cheios de insubstituíveis, para dizer que a política deve ser então um serviço a favor do bem comum. Uma grande questão que nós nos colocamos é: como é que de passados 60 anos desde que iniciaram as independências africanas, continuamos a ter um continente verdadeiramente pobre, abandonado, sem horizonte, que nem sequer vale 1% na economia mundial? Não há dúvida nenhuma que isso é uma vergonha para nós. Passamos a ser a vergonha de toda uma nação, passamos a ser a vergonha de muitos povos, somos a vergonha do mundo, porque somos permanentemente mendigos. Os outros povos riem-se de nós, porque somos os que mais consumimos, somos os que mais compramos, somos os que mais exibimos, mas somos os que não têm nada. É esta a característica principal do pobre, um pobre de mente. Em vez de projetar o seu futuro, passa o tempo a exibir-se, pensando que a exibição cria desenvolvimento. É esta mentalidade, efetivamente, que entrou na nossa maneira de nos relacionarmos entre nós e com os outros. Esta mentalidade doentia, mentalidade de pobre, que pensa que ter um carro é o melhor que pode ser para toda a vida, que pensa que comprar sempre no estrangeiro e gastando muito é efetivamente o melhor que há. Não. A dimensão política da ressurreição de Cristo deve ter um olhar voltado para a nossa terra, voltado para a libertação da nossa mente, voltado para a promoção do irmão, voltado para que se deem os cargos àqueles que podem desempenhá-los com zelo, competência e integridade moral. Meus irmãos e minhas irmãs, esta vivência da noite da vigília pascal tem ainda uma outra dimensão da ressurreição de Cristo, o avanço ou a dimensão científica. Os avanços científicos que se têm verificado, sobretudo desde a segunda parte do século XX, devem permitir uma maior contemplação da natureza de Deus, que deu ao homem a capacidade intelectual e reflexiva para descobrir e transformar a natureza em seu benefício, mas com limites e não de maneira irracional e abusiva, pois tal se tornaria perigoso ou pernicioso para si mesmo. O fazer isto em memória de mim é uma negação da corrida armamentista geradora de guerras, das centrais nucleares descontroladas, da manipulação genética. Ressurreição é buscar e partilhar tecnologia e ciência, baixar. Então, família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, mamene, não esqueça de deixar seus comentários, ok? De você curtir o vídeo e compartilhar com todos teus amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook, ok? Todas as redes sociais. Compartilha o vídeo, porque isso nos ajuda bastante, porque isso também é notícia. Você até pode ficar bem mal chateado, falando, isso não é notícia, predador de notícia. Mas sim, é notícia, porque você não sabia. Estás a saber aqui a partir do canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você. Ok, família? Então, sem mais blá blá blá, nos vemos no próximo vídeo, ok?